Boa tarde, pessoal. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. A gente hoje, né, estamos fazendo a nossa, provavelmente, né, última reunião do ano do conselho aqui da USE Distrital Lapa. Queria agradecer muito a presença aqui dos colegas que representam as nossas casas adesas e, como a gente já havia anunciado pelos nossos grupos de mensagem, acho que hoje a gente tem uma oportunidade de fazer uma reflexão sobre um tema que tem tudo a ver com a doutrina espírita, mas ao mesmo tempo, às vezes, a gente não trata da forma como eu acredito que a nossa colega Cristina, aqui, nossa amiga, companheira de trabalho, vai fazer na tarde de hoje para nós, né? Eu queria muito, né, agradecer a Cristina. A Cristina é uma companheira que já de longa data, né, Cris? A gente já se conhece há algum tempo, se encontra não só no GEB, mas também fora, para, né, às vezes trocar ideia, compartilhar um pouco da nossa vivência aqui no movimento espírita. E nós, numa oportunidade ali no GEB, fizemos, né, um convite para a Cristina compartilhar um pouco dos conhecimentos que ela tem em comunicação não violenta, né, porque é hoje a sua atividade também profissional, mas no Grupo Espírita Batuíra a gente teve um evento, teve um encontro ali de uma das atividades que a Cristina faz parte no GEB, né? Então, a Cristina, ela é trabalhadora do GEB, é aqui, por isso que, né, nós nos encontramos e ela está aqui conosco nesse encontro da USE. Ela trabalha em algumas atividades no GEB, trabalha curso básico de espiritismo, voluntária no coral, voluntária numa atividade de fluidoterapia que o GEB tem, mas também é coach no assunto, né, de comunicação não violenta, tem a sua empresa que trabalha com esse assunto também. Então, ela vai compartilhar um pouco conosco nesse encontro aqui, a convergência dessa prática de comunicação não violenta com o conhecimento espírita, que faz todo sentido, né? Então, Cristina, fica super à vontade, acho que é uma oportunidade rica para nós aqui tê-la conosco, e caros amigos aqui, fiquem à vontade também, a Cristina deve conduzir aí algumas dinâmicas, alguns assuntos, e fiquem à vontade. Obrigado, Cris. Por favor, a palavra é sua. Obrigada, Adriano. Então, primeiramente, queria dizer que eu estou muito grata, né, pelo convite. Para mim é sempre uma alegria imensa poder compartilhar esses conhecimentos de comunicação não violenta, que estão totalmente conectados à minha missão de vida, né, como eu comentei com você. E estou muito feliz e me sentindo à vontade, vendo colegas aqui do Grupo Espírita Batuíra. Então, estou me sentindo em casa aqui. E muito obrigada pela oportunidade. Então, para a gente começar, eu gostaria de propor para vocês uma prática que nós fazemos quase que em todas os encontros de comunicação não violenta. Existe algo que na nossa cultura, não só na nossa, acho que na maior parte das culturas a gente adota, que é encontrar uma pessoa e perguntar: como você está? Tudo bem com você? Como vai? Né? Então a gente tem esse costume, mas nem sempre a gente faz essa pergunta na intenção de saber realmente como é que a pessoa está. E quem ouve essa pergunta nem sempre responde ela. Às vezes, como vai? Já vem com outra pergunta: como vai? Como é que você está? Né? E não aproveitamos esse momento de conexão, né, com a outra pessoa para realmente saber como essa pessoa está e para falar o que está vivo em nós. Então, a proposta que eu tenho aqui para vocês é que a gente faça uma rodada, eu vou chamar de check-in. Então, o que é esse check-in? É cada um falar como está chegando aqui, como está se sentindo, e
até por que check-in, né? Eu vou fazer uma comparação com um check-in de aeroporto, aquela coisa que a gente anda com saudade, né? Faz tempo que a gente não vê. Então, mas quando a gente chega no check-in de aeroporto, normalmente estamos carregados com as malas e a gente não vê a hora de despachar as malas. E o check-in aqui na nossa atividade é isso, a gente vem trazendo uma bagagem. Muitas vezes trazemos tristezas, trazemos alegrias que nos deixam animados, querendo compartilhar, e outras vezes trazemos algumas dores, algumas coisas que podem ser incômodos até e até atrapalhar um pouquinho a atividade que a gente vai desenvolver. Então, é muito importante, quando a gente tem essa oportunidade, compartilhar com as pessoas como é que a gente está se sentindo. Isso é bom para a gente, porque é como se estivesse depositando essa bagagem no check-in, ficamos mais leves, e também é muito bom para a gente saber como as outras pessoas estão chegando. Quantas vezes a gente entra numa reunião e tem alguém que parece que está no mundo da lua, que não está tá só o corpo ali, a cabeça está em outro lugar, e a gente fica imaginando coisas a respeito dessa pessoa, né? Então, quando temos a oportunidade do check-in, a gente sabe mais sobre a pessoa, sabe o que está acontecendo e sabe até como lidar com essa pessoa durante a reunião. Tá? Então, vamos começar o nosso check-in. Eu vou fazer o meu, para vocês verem qual que é a proposta. Depois eu vou chamar uma pessoa, e a pessoa faz o próprio check-in, terminando, chama outra pessoa, tá? Então, enquanto uma pessoa está falando no check-in, as outras só escutam. Mesmo que tenha vontade de falar algo, segura, depois que terminar o check-in, aí fala, tá bom? Então, vamos praticar a escuta também do que o outro está trazendo. E como algumas pessoas eu estou conhecendo agora, então eu vou pedir também que se apresente, fale o nome e a que casa espírita, de que casa faz parte, tá bom? Então, vamos lá. Eu chego aqui hoje um pouco ansiosa. Primeira vez, né, que estou em contato com vocês, não sabia bem quem eu ia encontrar, como é que ia ser aqui, então eu chego um pouco ansiosa. Ao mesmo tempo, chego muito feliz, muito animada pela oportunidade de compartilhar com vocês esses conhecimentos da CNV que são tão importantes para mim. E bastante animada mesmo para a gente dar continuidade, falarmos um pouquinho aí sobre esse assunto. Tá bom? Eu vou chamar agora a Sandra. Eu sou a primeira vítima? Então, muito prazer, meu nome é Sandra, eu faço parte da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro e da Sociedade de Estudos Espíritas da Lapa. Eu estou aqui feliz porque eu já comprei alguns livros sobre esse, o Haroldo faz esse trabalho, eu já vi, então, como eu sou um espírito muito rebelde, muito violento, eu tenho trabalhado muito para conter esse meu impulso. Então, essa comunicação para mim é muito importante. E agradeço muito antecipadamente a sua presença. Obrigada, Sandra. Chama alguém, passa a palavra para alguém. Terê. Oi, Oi. Estava te ouvindo, Terê. Dá para ouvir? Tá. Eu sou da Sociedade de Estudos Espíritas da Lapa e estou na USE também há bastante tempo. E impossibilitada de falar mais. Tchau. E como é que você está se sentindo agora? Estou me sentindo um pouco aflita, porque meu marido está num lugar, eu tenho que ir para lá, e ao mesmo tempo eu queria participar muito, muito da sua palestra, e estava super ansiosa, querendo, e justamente na hora acontece um probleminha que não depende de mim, bem chato. Desculpa, viu? Não, Tá. agradeço, Tá. Terezinha. Tchau. Tchau. Continue aí, Terezinha, por favor. Isso. Bom, vou chamar alguém, então. Vou Por chamar favor.
o Almir. Bom, você já me conhece, mas como a gente vai colocar isso no nosso site da USE, então eu sou o Almir, eu sou do GEB, também sou segundo secretário da USE, e eu estou aqui com muita alegria. Na verdade, tinha uma expectativa. Esse é um tema que eu já tinha ouvido falar. Eu sofro de uma situação mais ou menos semelhante à da Sandra, embora muitas vezes vocês me conheçam aqui. O Luiz já disse que eu sou o pacificador, que eu sou o cara que coordena tudo. Eu tenho muita facilidade para perder o controle da minha fala. Eu consigo ser extremamente agressivo e acho que esse é um aprendizado que está na minha lista de pendências, então eu estou muito feliz de estar por aqui. Gratidão, Almir. Quem é que você chama? Eu vou aproveitar que o microfone está aberto, vou chamar a Flávia, que a gente já está juntos aqui, mais fácil. Bom, meu nome é Flávia, eu também faço parte do Grupo Espírita Batuíra, conheço já a Cris aí dos outros trabalhos, e a palavra que resume é curiosidade. Já faz um tempo que eu venho querendo estudar o tema e tem tantas coisas que vão aparecendo, e aí acho que agora chegou a hora de eu descobrir aí que eu estou muito curiosa, como sempre, né? Mas esse tema está na minha lista aí de prioridades. Gratidão, Flávia. Quem é que você chama? Vou chamar o Adriano. Obrigado. Então eu sou o Adriano, sou trabalhador do Grupo Espírita Batuíra, assim como os colegas aqui que falaram antes de mim. Eu chego aqui também, a Flávia, meio que... Eu estou na mesma percepção da Flávia. Eu vim bastante curioso, né? É uma temática que, de alguma forma, eu faço ideia do que seja, mas o conhecimento estruturado sobre o assunto, eu acho que eu vou ter é o que eu espero hoje, né? Eu acho que a arte de se comunicar sem ferir é genial, né? Típico de grandes espíritos, né? Típico de espíritos evoluídos, né? E eu acho que é super importante a gente ter o conhecimento estruturado para a gente treinar, né? Para a gente ir percebendo os momentos em que a gente vai se comunicar de forma violenta, né? E aí, porque é a nossa ainda, né? Nossa naturalidade que ainda antecede a nossa espontaneidade, né? Então, acho que é isso. Eu estou muito curioso e disposto a aprender. Acho que é isso, Cris. Ok, Adriano. Vou Obrigada. chamar o Luiz. Por favor, Luiz, se apresente para a Cris e para todos nós. Alô. Tudo bem, meu nome é Luiz, como já falaram. Eu atuo e estou dentro da a Organização Religiosa Beneficente Caritas já há algum tempo. Tenho contato com todos os outros aqui, eu acho sempre muito positivo. E também, da mesma forma que o Adriano, estou curiosíssimo para ver o que é que vem por aí. Estou me sentindo tranquilo, em paz, não porque eu estava cochilando até um pouquinho antes da reunião. Vantagens de velhinho, né? Dei uma cochilada no sofá e agora estou aqui muito aberto. E feliz de encontrar a Cristina, porque ela não vai lembrar de mim, efetivamente, mas ela já esteve cantando no Caritas algumas vezes. Comentei hoje. Ela se lembra, sim, viu, Luiz? A gente conversando, eu contando um pouquinho de cada casa que faz parte aqui, ela falou, o Caritas eu já fui cantar. Elas já estiveram lá algumas vezes cantando conosco. Apenas que a pandemia atrapalhou esse ano. Tá? Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, Luiz. E agora falta a Edna, né? Edna. Aí ela vai bater, e eu não falei a Edna para ela não bater em mim, é só isso. Então, boa tarde, Cristina. Meu nome é Edna. Eu também sou do Caritas e faço parte da USE Lapa também.
E eu estou me sentindo assim muito ansiosa, muito apreensiva, porque na realidade eu tenho bastante dificuldade com comunicação. Espero que de alguma forma o trabalho hoje possa abrir aí algumas portas. Obrigada, Edna. Luiz, esse ano está difícil, viu? A gente, como participante do coral, estamos com o coração apertadinho, pensando nas muitas apresentações de Natal aí que a gente não vai fazer. Então, tá dando muita saudade aí dessa participação do coral, de cantarmos juntos. Mas, se Deus quiser, em breve estaremos aí cantando. Nós também estamos sentindo muita falta disso. Eu até digo para você que hoje de manhã eu estava meio triste, porque eu fui ao Caritas, eu fui à sede do Caritas, né? Está fechada desde março desse ano. E agora nós estamos reformando. Então, você entrar naquilo que está tudo desmontado por causa da reforma, né, me deixou meio triste. Mas a gente volta. Daqui a pouco a gente está aí. Sim. Então, é um pouquinho sobre isso, né, que a gente vai falar, sobre esse pertencimento, essa conexão que a gente tem entre as pessoas de um grupo, esse propósito de um trabalho que realizamos, né? Então, tudo isso está muito conectado à ideia da CNV. E eu queria contar um pouquinho como é que eu conheci a CNV e por que eu acabei adotando a CNV como uma meta de trabalho e até levando para o meu trabalho na casa espírita, o que fez sentido para mim, né? Eu sou espírita desde os meus 9 anos, meus pais me levaram, né, para a casa espírita, no começo foi na Luz Divina, e então sempre estudei bastante, trabalhei, mas uma coisa que me pegava muito foi o que eu ouvi na fala de vocês aqui também, né, que às vezes é difícil a comunicação mais tranquila, né, com menos violência, e então a gente se faz uma cobrança muito grande em relação ao que a gente está conseguindo de progresso em relação ao que estudamos, né, da doutrina, a proposta do evangelho. Então, muitas vezes a gente se sente tão lá atrás ainda, com tanto a fazer, tão pequenininho, né, sem ver muito progresso. E eu questionei isso durante muito tempo, né? Eu queria uma forma de conseguir aplicar melhor os ensinamentos da doutrina, que muitas vezes ficavam tão distantes de mim. Eu via o exemplo de Jesus vivenciando as situações, os ensinamentos de Jesus, eu enxergava aquilo tão distante. Então, foi uma busca, né, muito, muito grande minha, e de autoconhecimento. Então, fiz vários cursos, passei pela programação neurolinguística, pelo coaching, sempre estudando muito, né, o autoconhecimento, o desenvolvimento humano. E foi numa época que eu estava me sentindo muito mal como mãe. Eu me via muito agressiva com minhas filhas para conseguir o que eu queria delas. Muitas vezes eu falava mais alto, impunha muitas coisas para elas. E na época eu escrevi um diário, que esses dias até fazendo uma arrumação eu encontrei esse diário, eu chorei quando eu li as coisas que eu escrevi. Que realmente, nossa, posso considerar que era uma pessoa muito distante do que eu gostaria de ser. E um dia uma amiga minha, que mora na Alemanha, me falou sobre a comunicação não violenta, e me indicou um livro, eu comecei a ler, e aquilo fez bastante sentido para mim, mas não tinha um curso aqui no Brasil, então eu deixei um pouco de lado isso. E na minha vida profissional também tive muitos desafios em relação à liderança de uma equipe, e sempre com essa questão também da comunicação. Um dia eu lembrei, falei, poxa, tinha aquele assunto da CNV, vou procurar algum curso. E aí eu encontrei um curso rápido, e nesse curso rápido eu vi que fazia muito sentido.
eu via muitos links de todos os assuntos que eu já tinha estudado, de desenvolvimento humano, e via links, inclusive, com a doutrina espírita. Falei, quem sabe está aqui o caminho para encontrar uma forma de praticar as coisas que eu não estou conseguindo, né? Aí busquei uma formação um pouco mais demorada, foi uma vivência durante 1 ano, o fim de semana inteiro, uma vez por mês, então eu tive a oportunidade de praticar bastante, conhecer muitas pessoas que estavam envolvidas nesse estudo, né? E hoje, eu, com muita alegria que eu falo para vocês que a CNV está ganhando muito espaço aqui no Brasil. Então, eu participei no ano passado de um treinamento que tinha 120 facilitadores de CNV nesse treinamento, de várias partes do Brasil. Então, e a gente tem um grupo, nesse grupo a gente vê o trabalho que cada um está desenvolvendo, e é emocionante perceber o quanto de transformação essas pessoas estão produzindo no nosso país, com esses trabalhos aí salpicados de CNV, mas tão conectados também a propósitos de vida, a espiritualidade também. Então, foi assim, e cada vez mais, estudando a CNV, estudando a doutrina, eu vou percebendo a conexão entre essas duas coisas, né? A Sandra até comentou que o Haroldo tem falado muito, né, sobre a CNV, e eu fiquei muito feliz o dia que eu o assisti falando, né, sobre isso. Falei, poxa, tá, no meio espírita agora vai ter também uma exposição maior aí por conta da fala dele, né? Então, eu queria começar. O Adriano está por aí, Adriano? Você só fechou a câmera, que eu vou precisar de você daqui a pouquinho. Eu queria dar um exemplo de comunicação autêntica e empática, e o Adriano vai me ajudar aqui nesse exemplo. Vamos lá, Adriano? Estou aqui. É que as crianças entraram aqui, aí eu dei uma fechadinha, porque casa com 2 pequenos, né? Sim. Então, você falou que tinha um pedido para me fazer, Adriano? Pois é, Cris, eu queria te fazer um convite. A gente está montando um novo curso online no ano que vem, de Espiritismo, e eu queria te convidar para você ser uma das facilitadoras desse curso de formação numa casa espírita, mas a gente vai fazer online, tá bom? Você aceita esse convite? Tá, como é que vai ser isso, Adriano? O ano inteiro, assim? O ano inteiro, uma vez por semana, 2 horas por dia. Vai ser um curso que a gente deve começar em fevereiro e terminar em dezembro. Tá, puxado, né? É bem extenso, né? É bem não tem parecido férias assim. em julho, a gente toca direto, tá bom? Tá. É bem puxado, sim, mas, nossa, você está me pedindo, né? Tão importante assim, eu topo sim. Obrigado. Vamos lá, Cris. depois você me passa aí as informações todas, né? Mas obrigado. Pode contar. A gente fica muito feliz de contar com você. Você era uma pessoa bastante que a gente já vinha, né, cogitando, e você é muito bem preparada para o curso. Acho que assim, vai ser de grande valia para a equipe a sua presença. Te agradeço bastante aí a disponibilidade, já responder de maneira tão pronta e positiva para nós, tá bom? Obrigada, Adriano, obrigada. Deixa eu conversar com vocês agora. Gente, o que eu fiz? Assumi mais um compromisso. Eu já dou aula no curso básico, já faço palestra na fluidoterapia, estou sendo anfitriã da fluidoterapia de quarta-feira, sou anfitriã da reunião do coral. É tanta coisa que eu faço, gente, eu ando tão cansada, mas eu não podia falar não para o Adriano, né? Foi um pedido dele, como é que eu vou falar não para o Adriano? Vamos lá, né? Vamos encarar. Segundo ato. Vamos lá, Adriano. Oi, Cristina, tudo bem? Oi, Adriano, tudo e você? Como você está? Tudo bem? Quanto tempo? Pois é, na luta aqui, né, com essa pandemia. Não está fácil. Mas criou oportunidades, né? E aí a gente gostaria, nessas oportunidades criadas pela pandemia, a gente gostaria de fazer um convite. Eu estou aqui representando
o grupo que está estruturando um novo curso aqui na casa, e a gente gostaria muito de te convidar para você ser uma das facilitadoras, liderando esse grupo para 2021, só que ele vai ser online. Então, o que você acha? Você topa? Como é que é isso? Qual que vai ser a carga horária disso? Então, na verdade, a gente deve começar em fevereiro, terminar em dezembro, a gente não vai parar em julho, a ideia é tocar direto. Seria um encontro semanal, 2 horas de encontro, provavelmente, assim, a gente vai colocar à noite, né, que é um horário mais fácil de atingir um público maior. Né? Ai, Adriano, como é que você me pede uma coisa dessa, Adriano? Eu estou com tanta atividade, você sabe. Eu estou com curso básico, estou anfitriando as 2 fluidoterapias, a reunião do coral, tem atividade profissional. Estou sem tempo, não tem como. Não dá mesmo. Não. Valeu pelo convite, mas não dá. A gente não dá entende, mesmo. mas assim, tudo bem, acho que é importante ter a sua... te agradeço aí por você já responder de bate-pronto, porque aí a gente já vai correr atrás de outra pessoa. Né? Tá. Agora o Adriano vai falar com vocês, eu não estou ouvindo. Pois é, pessoal, vocês veem como, né? Fiquei um pouco... não sei se chateado, mas, poxa, a Cristina tão bem preparada e já responde assim de bate-pronto que não, né? Que está muito ocupada. Sei lá, acho que quando o trabalho chega a gente tem que aceitar, senão que a gente está preparado e dá conta, né? Não sei. Mas, poxa, me decepcionei um pouco com a postura. Nem parou para pensar um pouquinho, né? Nem pediu um tempo para avaliar o nosso convite. Né? A gente estava aqui todo animado, mas tudo bem, faz parte. Toquemos o barco. Terceiro ato. Vamos lá, Adriana. Oi, Cristina, como é que vai? Oi, Adriana, eu estou bem, e você? Tudo jóia, como é que está a vida aí de home office? Bastante atividade, mas todos nós. Isso, vamos lá, nos empenhando. Isso aí. Cris, a gente tem aí com esse novo modelo, né, de divulgação da doutrina, esse novo modelo que a gente encontrou aqui, nos adaptamos relativamente rápido, a gente está criando algumas oportunidades de cursos, encontros, né, trabalhos online em nossa casa. E a gente lembrou muito de você. A gente está estruturando um curso novo e a gente gostaria de contá-la como facilitadora no sentido de nos ajudar na construção desse curso para 2021. Você toparia estar conosco nesse desafio? É aquele curso, né, que vocês comentaram, que vai ser durante o ano todo, não vai ter nem férias, né? A gente pretende, para a gente conseguir concluir o escopo ali, a gente vai ter que ter encontros toda semana e de fevereiro a dezembro. Né? Entendi. Adriano, nossa, estou muito honrada com o convite, me sinto muito feliz, eu sei o quanto é importante para você esse curso, o quanto é importante para você estruturar a equipe, eu sei que você pensa muito antes de escolher as pessoas, então eu estou realmente muito honrada com o convite. Ao mesmo tempo, eu preciso compartilhar com você uma coisa, eu estou assim, me sentindo bastante sobrecarregada com várias atividades, sabe? Eu fui me oferecendo para fazer várias coisas, com muito prazer, estou curtindo muito o que eu estou fazendo, mas realmente o tempo está ficando escasso, sabe? E eu fico com receio de não atender esse pedido, essa solicitação com qualidade, né? De não poder me preparar tão bem para as aulas, né? Então eu fico preocupada com isso. Sim. Então eu gostaria muito de poder te ajudar, mas tenho essa preocupação, tá? Sim. E então eu vou pensar aqui em alguma coisa, como é que eu poderia te ajudar, porque eu sei que está difícil para vocês encontrarem as pessoas para formar essa equipe, né? Eu estou lembrando aqui de um ex-aluno que foi muito participativo no curso básico, talvez ele tenha o perfil para integrar essa equipe. Se você recomendado por você, a gente com certeza, assim, a gente fica com pena do fato de você não aceitar, que era a nosso convite, mas entendo também os desafios do dia a dia. Mas se você nos recomendar uma pessoa, com certeza a gente vai considerá-lo e a gente vai trazê-lo para a equipe.
Certo. E aí também eu posso acompanhar nos primeiros encontros também, só realmente assumir essa responsabilidade agora que não vai ser tranquilo, né? Mas conte Obrigado comigo aí. mesmo assim de nos ajudar na construção desse momento novo para 2021. Eu agradeço muito aí o convite. Obrigada. De nada. Ok. Adriano, como é que você se sentiu depois dessa Apesar resposta? de ser ficção, a gente acha ruim quando a pessoa fala não, né? É tão engraçado, né? Porque apesar de a gente ter combinado tudo isso, né? Claro, acho que essa habilidade, né? E é engraçado porque isso a gente deveria estar atento e usar no dia a dia, né? A habilidade da gente começar uma resposta pelo agradecimento, né? Começar uma resposta pelo reconhecimento do convite, né? Começar com uma agenda positiva na fala e eventualmente trazer, né, uma fala que de alguma forma, né, contraria o pedido, como ameniza a nossa percepção de desilusão, ou a percepção de contrariedade, né? É muito nítido. E o primeiro ato fica típico, né, de que provavelmente a pessoa não vai mergulhar como ela deveria mergulhar naquilo que ela aceitou, né? Acho que, e é muito comum, às vezes, a gente tomar essa atitude em consideração ao amigo, né, em consideração ao pedido, né? Às vezes a gente acaba realmente atropelando a nossa vontade, né? Não sei. Mas eu fui tão boazinha na primeira resposta, né? Assim, se você, né, se a gente tivesse realmente numa situação real, eu teria saído super empolgado, né, com a resposta, né? Uhum. Pessoal, o que vocês percebem de diferença entre essas três situações? Um por vez. Se falar todo mundo ao mesmo tempo, a gente não vai ouvir. É o cuidado, né? A última resposta é com cuidado. Você não tem que aceitar ou recusar nenhum convite. Mas você tem o dever de olhar com carinho, com atenção, com respeito, essa coisa que o Adriano pontuou, da gente primeiro agradecer o convite, porque afinal, se você está sendo chamado, você foi considerado, alguém tem um bom juízo de valor. À medida que você dá aquela resposta, né, nem pensar, estou cheio de coisa, que pode ser absolutamente verdade, né? Não, e o pior, né, Almir? Você sabia que eu sou cheio de coisa e ainda você vem faz o convite, né? Você não se toca, né? Parece que não me conhece, pô. Mas é isso, acho que é essa questão de conseguir ter o tempo de respirar e de fazer uma resposta propositiva, acho que essa, na verdade, é a coisa que me pega, porque às vezes eu sou de bate-pronto e sou extremamente... As pessoas falam, você é autêntico. Não, às vezes você é mal educado mesmo, é grosseiro, né? Então, Legal essa palavra que você trouxe, Almir, autêntico. Em qual das situações eu fui autêntica? Você é autêntica na terceira, né? Você coloca o seu problema, a sua indisponibilidade, reconhece que, né, você está frustrando o outro lado, mas você está realmente propondo alguma coisa. A autenticidade é aquilo, né? Não é olhar a sua autenticidade, para mim não serve, não posso, não quero saber. Isso não é ser autêntico, é ser grosseiro, né? Então, na segunda situação... Oi, fala, Luiz. Vou dar um palpite aí. Eu acho que ela foi mais autêntica na primeira, certo? Ela já deu estouro logo de uma vez, porque era aquilo que ela estava sentindo. Né? Na segunda, né? Na segunda. Uhum. Na primeira, ela enrolou o processo. E depois brigou com ela mesma. Na segunda, ela foi autêntica. Ela pôs para fora o que ela estava sentindo na hora. Na terceira, ela foi educada, diplomata, né? Usou a velha técnica do PNP, do positivo, negativo, positivo. E aí a coisa funcionou. Então, eu acho que o momento de botar para fora que ela pôs era o que ela estava sentindo naquele instante. Tudo bem que né? Ela não viu o Adriano propor a coisa de uma forma, né, que ela pudesse escapar naquele momento. Ela já deu a resposta. Então, e na terceira,
Eu também falei como eu estava me sentindo, né? Então, teve uma autenticidade ali, mas teve um outro elemento que estava presente ali nessa terceira situação. Então, na primeira, não fui autêntica, certo? Na segunda, eu fui autêntica. Na terceira, eu fui autêntica. Agora, tem um outro elemento aí que aparece na terceira e não aparece na segunda. Quem arrisca falar que elemento é esse? Planejado, pensado? Você pensou? Não? Não. Tá certo que teve uma pausa, apareceu esse elemento, mas não é exatamente esse que eu estou buscando aí para diferenciar, né? Mas foi legal você trazer isso. A empatia pelo problema do outro, talvez? Empatia. Isso, Adriana. Isso mesmo. Então, na primeira situação, eu fui até empática, né? De alguma forma, né? Mas sem considerar as minhas necessidades. Então, deixei de ser autêntica, por não considerar coisas importantes para mim e ter sido boazinha, né? Na segunda, falei aquilo que eu estava sentindo, mas não fui empática. E na terceira, busquei um equilíbrio entre autenticidade e empatia. E é legal isso que você trouxe, Sandra, de ser uma situação pensada, porque realmente, com a aprendizagem que a gente traz da vida, a gente está num piloto automático de alguns tipos de reação. Então, para a gente começar a ter essas reações um pouco diferentes, juntando autenticidade com empatia, é importante ter essas pausas mesmo. Às vezes não responder na hora, pedir um tempo para se sentir mais preparado e trazer aquela resposta com qualidade, né? E mesclando a empatia e a autenticidade. Então, a CNV traz sempre isso. A gente vai falar de algumas formas de falar, de se comunicar, mas toda a base desse processo está em cima da autenticidade e da empatia. Então, principalmente empatia, a gente vai conversar bastante aí quando falamos da CNV. Tá? Então, vamos conhecer um pouquinho. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Almir, você libera para eu compartilhar, por favor? Ou já está liberado? Está liberado, pode compartilhar. Então, já passamos por isso. Então, tá aqui. Queria mostrar a carinha dele para vocês. Esse é o Marshall Rosenberg, que foi o idealizador, né, dessa, vou chamar aqui de filosofia, né, da comunicação não violenta. Ele nasceu em 1934 e faleceu em 2015. Então, como é que isso surgiu na vida do Marshall? Quando ele era criança, a família dele se mudou para Detroit. Um pouquinho antes dos conflitos raciais que aconteceram lá naquela cidade. Então, em 4 dias, ele viu 30 pessoas serem mortas nesses conflitos lá em Detroit, raciais. Então, ele se perguntava, né, por que as pessoas, né, são tão violentas e têm tanto ódio, simplesmente porque consideram as pessoas diferentes pela cor da pele diferente, né? E quando ele começou a frequentar a escola, ele percebeu que o nome dele também podia ser uma ameaça, Rosenberg. Então, ele começou a ser discriminado por conta do sobrenome de origem judaica. E aí também se perguntava, né, por que um nome faz a diferença se as pessoas são iguais. E, ao mesmo tempo que ele via esse tipo de violência acontecer, ele via um exemplo muito vivo dentro da família dele, do tio dele,
que ia todos os dias na casa dele ajudar a mãe dele a cuidar da avó, que era paraplégica. Então, ele via o tio fazer isso com um sorriso nos lábios, né? Sempre com alegria, com dedicação, e a mãe dele também sempre muito dedicada para cuidar da avó, com muito cuidado, muita compaixão, muito carinho, né? Então, ele tinha esses dois exemplos totalmente contrastantes. E aí, quando ele foi buscar uma formação, ele procurou algo que o aproximasse dessa compreensão de por que as pessoas agiam dessa forma. Então, ele se formou em psicologia, chegou até a fazer um doutorado em psicologia, mas ele não encontrou todas as respostas no curso dele. E começou a fazer uma pesquisa por conta própria e começou a observar as pessoas que tinham esse tipo de comportamento e ver o que elas faziam, quais eram as atitudes delas, quais eram os pensamentos delas. E aí ele conheceu o psicólogo Carl Rogers, que trabalhou muito com essa questão da conexão humana. Carl Rogers falava que era surpreendente o quanto a conexão humana poderia ser curativa em várias situações, né? Então, ele aprendeu muito a respeito dessa conexão com o Carl Rogers. E... só um instantinho para não me perder aqui. Então, ele percebeu, né, que essas pessoas, que o comportamento natural das pessoas era ser compassivo. E que algumas situações, alguns aprendizados na vida das pessoas acabava levando essas pessoas a terem esses comportamentos de julgamento, de agressividade, principalmente por se considerar certo e a outra pessoa errada, então esse pensamento binário, né? Mas ele percebeu que a natureza humana estava muito mais conectada a natureza compassiva, né? E que todo mundo tem lá dentro de si essa natureza compassiva, mas esse aprendizado que a vida vai trazendo, né? Essas estruturas da sociedade, as estruturas familiares, vão colocando as pessoas nesse pensamento certo, errado, bom, mal, e rotulando as pessoas, aquelas que são diferentes, porque têm posições diferentes, porque nasceram numa condição diferente, porque tem a cor da pele diferente. Então, tudo isso, todo esse aprendizado que a vida vai trazendo, acaba separando as pessoas, né? E desconectando a gente desse pensamento de compaixão. E, então, o propósito da CNV é trazer uma linguagem da paz, e principalmente dar e receber mensagens que, na maioria, que giram, né, em torno de duas perguntas muito importantes. Uma dessas perguntas é: o que está vivo em nós? Foi um pouquinho do que a gente fez aqui hoje no começo, né? Então, é parar um pouquinho para sentir o que está vivo em nós. No exemplo que a gente deu aqui, eu e o Adriano, no momento em que eu parei para perceber o que estava vivo em mim, essa sobrecarga, o estresse com um monte de trabalho, né, que eu tive essa conexão, então eu pude perceber que eu não tinha condições de aceitar aquela proposta, né, que ele estava fazendo. Então, quando a gente busca essa conexão, essa consciência do que está vivo em nós, a gente consegue fazer melhores escolhas e adotarmos melhores estratégias. E a outra pergunta, eu acho muito legal o jeito que o Marshall coloca, né? O que podemos fazer para tornar a vida mais maravilhosa? Tanto a nossa vida quanto a vida das pessoas com quem a gente se relaciona. O que a gente pode fazer para tornar a vida do outro e a nossa vida mais maravilhosa? E essa forma, né, da gente se conectar com os outros e com a gente mesmo é que vai proporcionar o florescimento da compaixão natural.
E com isso a gente começa uma reformulação de uma programação mental que foi essa trazida por todo esse aprendizado que a gente teve durante a vida, né, que está muito arraigado na gente. Então, sempre focado em julgamento, focado no medo, na obrigação, no dever, na punição, recompensa e vergonha. E até queria agora perguntar para vocês, né, se vocês reconhecem essas coisas, o tenho que, a obrigação, o julgamento, a punição, fazer algo, né, com medo de ser punido, fazer algo porque eu acho que eu tenho que. Como é que é isso para vocês? Tem muitas situações na vida que aparece esse pensamento? Cris, eu sou um rebelde que tem que desde sempre. Qualquer pessoa é capaz de me convencer a fazer qualquer coisa. Eu sou um cara bem disponível, eu sou curioso, eu tenho uma vontade de ajudar, de participar. Mas a partir do momento que alguém diz, tem que, extinguiu qualquer possibilidade. Desarma uma... Desarma a minha compaixão, acaba. É o jeito de acabar com a minha compaixão, com a minha empatia, é dizer, tem que. Não tenho nada. Se eu não posso escolher, então essa não é uma decisão minha. Você pode me convencer a tomar a decisão que você quer que eu tome, eu vou ser convencido que sim e vou tomar a decisão. Mas o tem que... Então, eu tive grandes problemas na família. Tem que, não tem que nada. Eu tenho, tem que ir no aniversário. Eu disse, não tenho que ir no aniversário, eu não posso ir ao aniversário. Eu estou a vida inteira com ela e tal, né? Então, assim, é uma situação na minha família, né? Minha avó, portuguesa, matriarca, né? Que tocou lá 10 filhos, 200 netos e tal. Então, assim, era uma coisa... Tem que, você tinha que ter vindo no aniversário da sua mãe ontem. Eu falei, não, meu filho nasceu faz 15 dias, eu estava em casa. Hoje eu voltei a trabalhar e eu vou dar um abraço nela, não tenho o quê. Né? Eu vim aqui porque eu gosto dela, então tem que para mim. Almir, conta pra gente, o que você sente quando ouve um tem que? Uma ofensa, assim, me deixa irado, porque assim, por que alguém quer governar a minha vida? Não, mas escuta a minha pergunta. Escuta a minha pergunta. O que você sente? Que sentimento aflora? Raiva. É raiva. Tá. E quando essa raiva se manifesta, que outro sentimento está aqui dentro? Tem que falar. Você tem que falar, Almir. Não podia perder a piada. É que a raiva vem com um volume tão grande, realmente eu me sinto indignado, é uma coisa que me incomoda. Indignado. Das coisas que mais me incomodam. Tem que. Por que tem que? Você pode até me convencer e eu vou fazer, com grado, feliz. Mas o que é obrigatório, o que eu não tenho escolha, isso me dá, é uma ira e é uma indignação. Assim, tá. E que necessidade sua você acha que não é atendida quando você tem que alguma coisa? A pessoa não quer nem saber do seu problema, né? Ela não te reconhece como uma pessoa com necessidades e com problemas, né? Então, assim, você falou aí da possibilidade de escolha, né? É uma necessidade básica humana ter essa possibilidade de fazer escolhas, de ter essa liberdade de escolhas. Meu livre-arbítrio é o que eu mais tenho de valioso. Às vezes eu uso mal, mas assim, eu não me forço a abandonar meu livre-arbítrio para decidir de outro jeito. Então, esse tipo, né, de abordagem pode funcionar num primeiro momento. Né? Você tem que fazer isso. Pode funcionar, tem pessoas que vão agir por medo, né? Medo de ser, sei lá, não se sentir valorizado, ser humilhado, receber uma punição, né? Então, pode funcionar num primeiro momento, só que essa pessoa não vai ser motivada a fazer algo por uma energia que vem do coração, né? Então, não vai durar muito tempo essa motivação da pessoa. Então, quando a gente procura motivar as pessoas
olhando para as coisas que fazem sentido para as pessoas, aí sim a gente consegue uma real motivação. Isso. É. Mostra que eu posso ajudar, que eu sou necessário e que eu tenho condições, eu vou fazer com amor, com disposição, tá? Mas não, tem que ir porque tem. Uhum. E às vezes a gente faz coisas que não são aquelas que a gente gostaria de estar fazendo no momento, mas a gente escolhe fazer essas coisas. Por quê? Porque a gente percebe nessas coisas um valor muito grande, talvez até um valor maior do que a liberdade de não fazer aquilo. Uns dias atrás, meu pai queria que eu fizesse algo e eu não queria fazer porque ia ser trabalhoso e era desnecessário, no meu ponto de vista. Então, eu fiquei, acho que umas 2 semanas discutindo com ele que eu não queria fazer aquilo, que não fazia sentido, e foi criando um mal-estar. Até que um dia ele estava bem mal com essa situação, porque ele queria que eu fizesse. Aí eu parei, com a ajuda de uma amiga, né? A gente faz muita troca na CNV, eu tenho um par empático, que é uma pessoa que me escuta, que eu escuto, que ajuda a olhar para situações, né, com a ótica da CNV. Aí ela me perguntou, né, como seria para você escolher atender o pedido do seu pai? Aí eu pensei em algo importante, um valor maior do que a minha tranquilidade, eu não ter trabalho com aquela situação, o valor maior era a tranquilidade dele, ele ficar em paz, né, se sentir seguro com essa atitude. Então eu acabei escolhendo fazer. Então era uma coisa que para mim era um tem que e virou uma escolha. Então, a CNV... Essa sensação que eu tenho. Você me explica, deixa eu entender por que isso aí é necessário, a minha participação. E aí, tá bom, realmente, para mim é essa coisa. É uma bobagem, mas para você é importante. Eu tenho disponibilidade, eu posso fazer, legal, vou fazer alegre. Sim, sim. E às vezes a gente trabalha isso dentro da nossa cabeça, sozinho, como eu fiz, né, nesse momento, com a ajuda da minha amiga, é claro, porque sozinha talvez eu não tivesse enxergado isso, né, mas eu transformei um pensamento limitante aí de algo que estava tolhendo a minha liberdade, né, por uma escolha. Eu escolho atender esse pedido dele, mesmo sendo algo que eu não gostaria de fazer agora, né, mas eu vejo que tem um benefício maior envolvido aqui, né. Então, a proposta da CNV é essa, a gente sair um pouquinho desse modelo em que vivemos, né, com esse aprendizado tão arraigado que nós temos, desses elementos aí que eu coloquei, né, das obrigações, do medo, da culpa, né, e fazermos escolhas mais conectadas com o que está vivo dentro da gente, com as nossas necessidades, com aquelas coisas que são importantes para a gente, né. E deixa eu só ver um pouquinho meu roteiro aqui para não deixar escapar nada. E uma coisa interessante, né, que a gente encontra na CNV, o Marshall fala muito sobre espiritualidade. É até uma coisa que me deixa numa saia justa, às vezes, quando eu vou falar isso dentro de uma empresa, né, falar sobre espiritualidade. Mas é um conceito de espiritualidade que não é conectar as pessoas com o divino, mas sim olhar para essa energia divina da qual nós somos constituídos, essa energia natural que a gente tem de servir a vida. Então, o conceito de espiritualidade dentro da CNV é esse, olhar para essa energia que temos dentro de nós para servir a vida. Então, essas escolhas, né, quando a gente faz de maneira consciente, conectados às nossas necessidades, aquilo que é importante para a gente está se conectando com essa energia divina que temos em nós, de contribuir também, né, com as pessoas, contribuir com a sociedade e tudo mais que a gente vê dentro da doutrina, né, da nossa participação, nós como co-criadores, né, desse nosso mundo. Então, é se conectar com essa energia e que vem de uma coisa que a CNV traz a todo instante, que é a compaixão. E pensando na espiritualidade, tem uma situação que o Marshall conta,
num dos livros dele, que ele fala que estava num treinamento numa cidade na Palestina e chegou uma pessoa e falou para ele: Marshall, eu gostei do seu treinamento, mas não tem nada de novo nele, não vi nada de novo. Mas não tome isso como crítica, porque eu vejo que essas coisas que você está trazendo na CNV são o islamismo na prática. Aí o rapaz pergunta para o macho: por que você está sorrindo? Aí o macho fala para ele que no dia anterior ele estava em Jerusalém e um rabino ortodoxo falou para ele que a CNV era o judaísmo aplicado na prática. E também o dirigente de um projeto dele no Sri Lanka, que era um padre jesuíta, comentou com ele que acreditava que era o cristianismo colocado na prática. E hoje aqui eu arrisco falar que a CNV é a doutrina espírita colocada na prática. Então, como eu comentei no começo aqui com vocês, foi uma forma que eu enxerguei, né, na CNV, de colocar os ensinamentos, o aprendizado da doutrina na prática mesmo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter compaixão? Tem uma forma, tem uma maneira que eu posso aprender aqui na prática a ser compassivo? Como eu vou ser empático? A empatia, né, é a operacionalização da compaixão. Né? Eu começo um movimento de compaixão quando eu sou empático com uma pessoa. Então, pena que nosso tempo aqui é curto, e também é um estudo que eu estou começando a desenvolver agora, sabe? De pegar alguns elementos da doutrina e ver a conexão com a CNV e ver como isso pode ser uma forma de operacionalizar mesmo as coisas, né? Então, eu quero trazer um conceito aqui, vou até compartilhar com vocês esse slide, que é uma frase do Marshall. Um conceito básico da CNV. Tudo o que fazemos é para atender às nossas necessidades. Será que isso faz sentido? Tudo o que fazemos é para atender às nossas necessidades. Então, quando a gente adota esse conceito para compreender os outros, olha isso, gente. A gente percebe que nós não temos inimigos. E que o que os outros nos fazem decorre do que eles julgam ser a melhor forma possível de atender às necessidades deles. Creiam até as coisas mais bizarras, até aquelas coisas que a gente acha que são horrorosas. Até essas atitudes acontecem porque a pessoa está buscando atender às necessidades delas. Então, o Marshall fala, né, que a gente pode ajudar essas pessoas a encontrarem escolhas mais eficazes e menos danosas, mas sem culpar, sem envergonhá-los, sem odiá-los, porque eles não estão agindo da forma como a gente gostaria que eles agissem. Faz sentido isso para vocês? É do Hamed a frase? Parece, né? Eu acho que ele interpretou uma fala de uma pessoa importante aí para o planeta, né? Só que ele fez a leitura em contrário, né? Faça ao outro aquilo que você gostaria, né? Acho que no nosso momento evolutivo faz todo sentido esse pensamento. Acho que nós já tivemos alguns exemplos, né, que demonstram a possibilidade da gente abrir mão, né, das nossas necessidades pela necessidade do próximo, mas na média nós buscamos a satisfação, né? Então, aqui, Adriano, ele traz assim uma visão um pouquinho diferente dessa, né? É a visão da gente entender que mesmo as atitudes mais inaceitáveis no nosso ponto de vista, elas acontecem porque a pessoa que praticou está buscando atender uma necessidade. Sim. Então, pode ser que aquela estratégia que a pessoa está adotando não é adequada, né? É totalmente inaceitável. A gente pode ver isso em situações até de crimes, e são coisas realmente difíceis da gente conversar e destrinchar, mas até nisso a gente vê
que a atitude foi para atender uma necessidade daquela pessoa. Tá? E o Marshall tem uma frase que fala que toda violência é uma forma... Como é que ele fala? Fugiu aqui o textual. Trágica, é uma forma trágica de atender às próprias necessidades. Tá? Sim. Então, é uma estratégia que a pessoa escolhe, que muitas vezes é a única estratégia que aquela pessoa conhece. Isso. Que no fundo, ao passo que é interessante o pensamento dele, né? Se eu ajudar o próximo, ele buscar as necessidades dele, mas sem prejudicar ninguém, e ele me ajudar, eu buscar as minhas necessidades sem ninguém, é uma corrente do bem, né? É algo que, Sim. de alguma forma, a gente não vai se prejudicar e todo mundo vai se sentir saciado de suas necessidades, né? Sim. O Cris, estava falando essa parte do crime, né? Sempre quando a gente fala, você fala o criminoso, né? A gente fala, o criminoso é igual a nós, né? O homem-bomba é igual a nós. E quando a gente traz isso na palestra, eu uso isso muito, eu presto atenção na expressão das pessoas, né? Falo, o homem-bomba é igualzinho a nós, espiritualmente falando. Só que ele está num nível de compreensão, né? O Osama Bin Laden e o Chico Xavier convivem no mesmo mundo. E a parte do crime, né? Eu gosto de estudar, enfim. E lá na Brasilândia... Ai, deixa eu fazer um bicho. Eu tive uma vez uma experiência de que a gente falava, aqui tem o sigilo, você pode falar o que você quer, até que um dia uma pessoa pediu para conversar comigo no privado, e ele confessou um crime para mim, que até nem o Almir sabe, né? Realmente foi a primeira vez que eu exercitei o sigilo de verdade, assim. E foi um crime horroroso. E ele perguntou para mim ao final, e aí, o que eu faço? Eu vou lá e me entrego, porque realmente a forma como ele fez, ninguém nunca ia descobrir que era ele? Ou então, não, eu guardo com isso. O que eu devo fazer? E aí eu ouvi tudo aquilo que ele falou, realmente você falou, atendi uma necessidade dele, dentro daquele contexto, e eu falei, olha, você tem que pensar o seguinte, se você conseguir conviver isso para o resto da sua vida, a escolha é sua, né? Agora, se você acha que você está pronto para ir lá assumir, e as pessoas vão conseguir concluir que é você, e você assumir as consequências perante a sociedade, aí a decisão é como você se sente com isso. Qual prisão você vai ficar? Né? Se é a prisão física ou se é a prisão mental, né? De consciência. E eu não sei qual é a resposta, porque ele nunca mais apareceu. Mas, para mim, é um exemplo muito forte, pessoal, que ficou para mim, né? Ali, quando faz essa pergunta. Né? E é isso, ele estava dentro do contexto, a forma como ele reagiu, por pior que fosse, por pior do que ele tenha feito. E aí você não julga e você entende a condição humana ali. Então, para mim, isso é um exemplo muito forte do espiritismo, junto com a minha profissão e com todo esse conceito que a gente aprende. Eu não falo, está errado. Não, para mim é uma vivência que, para mim, fez toda a diferença na minha vida. E esse conceito, né, Flávia, é um conceito que tem sido muito utilizado pela justiça restaurativa, que é buscar compreender o que motivou a pessoa, quais as necessidades que ele estava atendendo, né, e trabalhar com o humano ali presente, né, não só não ter, porque a punição, ela sempre é uma restrição, né, de liberdade, ela não é transformadora. Mas esse é um assunto assim que, nossa, a gente poderia ficar muito tempo falando, né? É muito importante, mas o conflito, né? Como é que você minimiza o conflito? Sem julgar, né? São exemplos Sim. Sem julgar. Então, e trazendo para as coisas pequenas no dia a dia, né? Então, se você pedir para o Almir lavar a louça e ele não lavou, né? Não veja o Almir como um inimigo seu. Procure ver nessa atitude do Almir que ele estava atendendo uma necessidade dele naquele momade né? Exatamente o que eu pensei. Ele estava vendo o jogo do Corinthians. É uma necessidade importante. Era um videotape de um jogo de 15 anos atrás. As memórias afetivas. E aí você aproveita, Flávio, e fala para ele quais são as suas necessidades que são importantes quando você pede para ele lavar a louça. Né? Então, é assim, ele vai estar adotando uma estratégia, você outra, mas quando
vocês conversam, às vezes as estratégias são incompatíveis, mas quando vocês conversam sobre as necessidades, é aí que vocês vão encontrar o entendimento. Tá? Porque as necessidades, quando o Marshall traz esse conceito de necessidades, ele está falando de necessidades humanas básicas, que todos nós temos, independente do lugar onde a gente esteja, da condição que a gente esteja. Às vezes elas estão numa escala hierárquica diferente, né? Mas todos nós temos as mesmas necessidades. Então, a gente reconhece isso no outro. Poxa, ele estava atendendo essa necessidade. Essa necessidade é importante para mim? Sim, é importante para mim. Como, às vezes, alguma atitude que a gente recrimine, né, no nosso modelo de julgamento, né? Pode ser que a pessoa fez aquilo para atender uma necessidade de segurança dela, de sobrevivência, né? Então, para mim, segurança e sobrevivência são importantes? São importantes. Então, é aí que eu me conecto com essa pessoa, com a humanidade dela, porque é aí que está a humanidade. Tá? Ufa, é bem complexo para a gente conversar em pouco tempo, né? Então, na verdade, é um aperitivo que eu estou trazendo aqui hoje, né? Para se sentirem vontade de degustar mais, a gente criar novos formatos aí para fazer essa degustação. Aí pode virar um banquete. Luiz, quer falar alguma coisa, Luiz? Quero. Para variar, né? Vamos dizer que se eu não falar alguma coisa, não sou eu. Que bom, Luiz. Na realidade, eu acho que você colocou alguns aspectos aí, essas necessidades básicas, que faz com que a gente pense na nossa postura e na nossa ação dentro da casa espírita. Não? Já que era para ligar um pouco com o espiritismo da coisa. Quando, muitas vezes, o doutrinador entra numa ação restritiva àquele que está sendo orientado. Né? Era como se a Flávia tivesse caído de pau em cima do rapaz e dito para ele, como você fez isso? Você é um... E aí baixou Teve um ataque de Almir. E aí o processo se complica. E, de repente, não conseguiu ter um entendimento de que, naquele momento, havia uma necessidade dele que estava sendo vivenciada ali. Uhum. Né? E, muitas vezes, a hora que as pessoas entram no processo de fazer o evangelho, de orientar, elas são muito rígidas e muito duras em algumas atitudes, onde você cria um conflito interno louco. Quer dizer, você assume a culpa, vive a culpa dentro de você e eu não posso mais fazer porque Deus não quer. Né? E diz que eu vou pagar isso tudo. Mas eu não consigo mudar porque eu não consegui enfrentar essa necessidade. Eu não consegui olhar para mim e entender o que eu estava sentindo. E aí vem o conflito maior. Né? Às vezes, inclusive, gera o afastamento do indivíduo da doutrina, porque ela passa a ser impositiva. Exato. Agora, mas é uma característica do doutrinador. Ele que, na realidade, está reagindo a um processo interno dele. Que está dentro desse aprendizado que a gente teve durante a vida inteira, né? Exatamente. De eu estou certo, você está errado, isso é bom, isso é ruim, né? E é o que a gente sabe fazer. Pronto. Ou porque que a doutrina precisa ser protegida, né? Isso é um modelo ou que a doutrina comum, precisa protegida. né? Isso é um modelo muito comum, né? A gente, precisamos... a doutrina precisa ser protegida, a gente não pode fugir de Kardec, e às vezes nesse modelo mental a gente realmente, às vezes, falta com a caridade, né? Mediante uma necessidade, né? De um irmão que precisa ser acolhido, né? E quem foi o primeiro a falar sobre isso, né? Quem foi o primeiro a falar sobre isso? Né, do Kardec, essa compaixão, essa força. Então, isso. A gente não foge. Agindo assim, nós não estamos fugindo, nós estamos chegando na essência da doutrina. Né? Exatamente. Lugar, né? Então, exatamente. A gente pega da parte doutrinária muito rígida, tal, a pureza doutrinária, não sei o quê, e esquecemos da parte evangélica, do coração, da compaixão, que é da onde surge tudo, né? Nada faz sentido se não tiver o evangelho. Então...
Não é a Além de tudo, conivência com o comportamento distorcido, mas, ao mesmo tempo, o entendimento da necessidade que a pessoa teve que levou a ter aquele comportamento. Você, na realidade, nega a proposta do conheça-te a ti mesmo. Certo? Porque, na verdade, você conhecer a você mesmo pode significar que você descubra que você é um pecador. Né? Uhum. E nós vivemos muito isso quando você vive o processo, nas reuniões de desobsessão, você vai doutrinar o indivíduo, o espírito comunicante. E ele vai cobrar de você exatamente isso. Quando ele traz toda aquela gama de situações que estão levando ele a tomar aquela atitude negativa, ele traz toda uma necessidade dele não resolvida. Sim. E que, na maior parte das vezes, nós não conseguimos compreender a forma de orientá-lo, ou de ajudá-lo a repensar a coisa. Então, eu acho que tem umas coisas aí muito interessantes para poder debater daqui para frente. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Não temos muito tempo, mas eu vou dar uma viajada aqui por toda a estrutura da CNV rapidamente aqui em 2 slides, tá? Tá aqui. Então, a CNV, ela está baseada em 3 pilares, como a gente já comentou, né? A autenticidade, que é eu colocar aquilo que está vivo em mim, quais são as minhas necessidades, e ter esse olhar de autoconhecimento, viu, Luiz? Né? De procurar identificar os meus sentimentos e as minhas necessidades para ter clareza do que eu preciso. E aí, colocar isso com autenticidade. Outro pilar é a empatia. É olhar para o outro, identificar no outro que sentimentos estão vivos nele, que necessidades estão vivas nele. E sair de um olhar de julgamento para esse olhar de identificar o que tem por trás desse comportamento dele, que sentimentos e necessidades estão presentes quando ele se manifesta de uma forma que a gente julga como inadequada. E a outra base é a autocompaixão, é quando a gente olha para nós mesmos como pessoas que têm sentimentos, têm necessidades e que às vezes fazemos coisas que nos afastam do modo de ser que a gente gostaria de ter para nós. Né? Então, esse olhar de estou muito distante da perfeição, sou um pecador, cometi erros, vou pagar com encarnações dolorosas. Né? Então, esse olhar duro que a gente tem para com a gente mesmo, ele é incapacitante, imobilizante. Né? A gente não encontra a motivação, porque a gente vem com um monte de tem o quê para a gente mesmo, né, Almir? E isso fica longe de nos motivar para uma transformação. E o que está no centro aqui do triângulo? Conexão. Sem conexão, a gente que o diga, né, nos tempos atuais, o que a gente faz sem uma conexão boa de internet? A gente não estaria aqui conversando. Né? E nos relacionamentos é a mesma coisa. Sem a conexão verdadeira com as pessoas, né, sem olhar para o frequentador da casa espírita e se conectar com ele, ver o que realmente ele está precisando, sem olhar para o nosso colega trabalhador e sem se conectar, né, com esse colega, percebendo o que está vivo nele, as coisas ficam muito mais complicadas. Né? Então, a gente só consegue ter esse olhar de autenticidade, empatia e autocompaixão se a gente tiver sempre em mente a conexão. Porque qual que é o centro de tudo? Qual que é o tema mais importante que eu vejo dentro da CNV, o que mais conecta a doutrina espírita? É a compaixão. Tudo gira em torno da gente buscar essa compaixão para com o outro e para com a gente mesmo. Tá? E aqui eu vou trazer rapidamente os 4 elementos da CNV. Então, primeiro é a observação. Na observação, o Marshall traz a ideia de adotarmos uma postura um pouco diferente da postura que a gente tem de julgar as coisas, de acordo com o nosso modelo de mundo. E também, quando a gente vê uma situação, olhar para o que realmente aconteceu.
uma pessoa fez algo. Vamos supor, o Almir não lavou a louça. Então, qual é o fato? A pia está cheia de louça. Tá? Poderia ter uma fala da Flávia dizendo que o Almir é bagunceiro, que ele não colabora. Então, isso é uma fala carregada de julgamento, não é uma observação. Então, se a Flávia fosse fazer um pedido para o Almir, ela não ia conseguir uma conexão com ele, porque ela estaria rotulando ele como bagunceiro, e isso ia deixá-lo pouco motivado a contribuir com ela. Então, o Marshall fala que todo julgamento, todo rótulo que a gente põe numa pessoa acaba sendo uma como é que fala? Nossa, fugiu a palavra. Quando a gente prevê alguma coisa que vai acontecer? Premonição. Premonição, isso mesmo. Autorrealizável. Tá? Então, a gente está rotulando a pessoa, então se uma pessoa é bagunceira, a única coisa que ela vai produzir é bagunça. Tá? Então, quando a gente quer começar um diálogo com alguém e buscar uma conexão com essa pessoa, é importante falar o que a gente está realmente observando, qual é o fato. Então, o Marshall chama muito a atenção, né, desse aspecto, sair do julgamento e olhar para o fato. E como isso simplifica as coisas? Ele diz também que 90% do nosso sofrimento vem das nossas interpretações. Por exemplo, eu estou vendo agora o Adriano balançar a cabeça assim, eu acho que ele não está gostando do que eu estou falando, acho que eu não vou mais vir aqui fazer nenhuma apresentação, porque ele não está gostando do que eu estou falando. Porque eu vi ele balançando a cabeça. Né? Então, qual foi o fato? O Adriano balançou a cabeça. A observação é essa. Né? Eu posso falar para ele que eu me sinto incomodada quando ele balança a cabeça, mas isso não quer dizer que a minha interpretação sobre o ato dele balançar a cabeça está correta. Né? E eu posso ficar sofrendo aqui à toa por não corresponder à realidade. Outro elemento, né, da CNV são os sentimentos. Então, o Marshall traz muito essa ideia de a gente observar os nossos sentimentos, que é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer. Falar sobre os sentimentos. A gente não tem nem vocabulário para expressar os sentimentos. Desde criança, a gente é estimulado a não sentir coisas dolorosas, não ficar triste, não ficar com raiva, não contar, né, para ninguém quando está com raiva. Então, a gente não foi estimulado a falar sobre os sentimentos. Né? E também falar pouco sobre os sentimentos de alegria também. Muitas vezes, quando a gente expressa um sentimento de alegria, a gente pode ser criticado por estar se achando, né? Por estar colocando alguma coisa maior do que os outros, sei lá. Então, a gente não foi incentivado a expressar os sentimentos. Né? Quando criança fala, não fica triste. Então, menino não chora, tem que ser forte. Tá? Então, o convite do Marshall é exatamente o contrário, é para olhar, porque os sentimentos é que vão sinalizar aquilo que que necessidades a gente tem ali que não estão sendo atendidas. Então, olhar para os sentimentos é como olhar para um painel de um carro onde as luzinhas vão acender mostrando o que está errado no carro. Então, quando a gente aprende a até observar o próprio corpo, que muitas vezes a manifestação de um sentimento vem com uma emoção que gera algumas sensações físicas, né? E isso vai ser muito esclarecedor para quando a gente for investigar essas necessidades não atendidas. Tá? E o outro elemento... Deixa eu voltar. Caiu o compartilhamento. Aí. Na verdade, eu parei para ver você. Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá. O outro elemento, então, são as necessidades, que a gente já falou bastante, né? Então, é aqui no campo das necessidades que a gente se conecta com as outras pessoas. Tá? Então, quando a gente transforma esse olhar que temos
sobre um julgamento que fazemos para identificar os sentimentos e as necessidades, a gente consegue ter uma conexão maior com a pessoa, tá? E o outro elemento são os pedidos. Então, o que eu posso pedir para você para tornar a minha vida mais maravilhosa? Ou que estratégia eu posso adotar para atender uma necessidade? Então, aqui em pedidos tem as duas coisas. Como eu posso falar com as pessoas para pedir aquilo que é importante para mim, ou, se não for possível pedir algo para a pessoa, que estratégia eu posso adotar para atender essa necessidade de alguma outra forma. E tudo isso está baseado, né, como a gente falou, na empatia e na autenticidade. Então, essas bolinhas aqui do meio são a parte estrutural da CNV, onde o Marshall ensina uma forma de falar, como se ele estivesse mostrando a estrutura de uma linguagem, de um idioma. Tá? Mas a mudança da visão de mundo que nós temos vai acontecer quando a gente trabalhar a empatia, a autenticidade e a conexão com as pessoas. Então, eu trago aqui uma frase do Marshall, né? O que eu quero na minha vida é compaixão, um fluxo entre mim e os outros com base numa entrega mútua do fundo do coração. Então, essa é a busca, né, de quem pratica CNV, de quem quer aprender. E, olha, eu vou falar para vocês, não é algo fácil, é um processo. Então, a gente primeiro começa aprendendo a perceber as coisas que a gente faz e que poderiam ser diferentes. Eu olho para o que eu fiz, percebo que aquilo não me conectou com as outras pessoas e percebo que eu posso fazer um pouco diferente. Começa aí. Depois a gente vai praticando um pouco em ambientes mais seguros para a gente praticar e até muitos praticantes falam que por último, é que a gente vai ter uma tranquilidade maior para praticar com aquelas pessoas mais próximas da gente. Porque é aí que a gente tem um maior cuidado, né? É mais desafiador praticar essa autenticidade e todos os elementos, né? Uma construção de uma frase usando os elementos da CNV não é tão natural quando a gente pratica com alguém que é muito importante. A gente não se sente à vontade de sair praticando com essas pessoas. Parece estranho, mas já falo um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu compartilhar um último slide, já que está aqui. Então, trazendo um pouquinho de coisas que podem acontecer, né? Alguns objetivos que a gente pode ter quando a gente leva essa prática de CNV para dentro de uma organização, pode ser a casa espírita. Então, com essa prática e essa aprendizagem, a gente consegue criar um ambiente mais flexível, mais colaborativo e empático. A gente consegue criar um clima de cooperação, de valorização e de confiança através de diálogos autênticos e empáticos, como a gente demonstrou aqui que pode acontecer. Desenvolver atitudes e habilidades eficazes na condução de conversas difíceis e divergências de opiniões, e de maneira construtiva na busca de soluções. Será que na casa espírita tem conversas difíceis? Tem divergência de opinião? Né? Então, conflitos vão existir sempre, porque sempre vão ter pessoas pensando diferente uma da outra, né? Mas com essas sugestões da CNV, com essa prática, a gente consegue transitar pelos conflitos de uma forma mais empática, mais construtiva, né? Outro objetivo, estabelecer uma comunicação mais ativa e efetiva entre os membros de uma organização. Melhorar a comunicação. Aumentar o autogerenciamento em situações de estresse e situações com emoções fortes. Será que isso acontece também? Nessa pandemia, mudando toda a estrutura, toda a forma de funcionamento da casa, será que a gente viveu algum estresse? Entender melhor os motivos de comportamentos agressivos. Encorajar as pessoas a colocar limites de forma saudável e amigável. E colaborar para o entendimento e prática dos conceitos da doutrina.
Então, são algumas coisas que eu trouxe, assim, que eu percebo que podem contribuir, né, nesse ambiente que a gente trabalha tanto, se dedica tanto e ama tanto, né? Cris, Então, é mais ou menos isso, gente, mais ou muito menos. obrigado, muito legal. Acho que, assim, contribuiu muito aqui para, pelo menos, né, acho que muitos de nós aqui estávamos nessa expectativa, né, de conhecer de maneira um pouco estruturada, como você disse, foi só um aperitivo, né, acho que muito legal, acho que tem tudo a ver com o momento, você fez aí na sua última fala, né, tem tudo a ver com o nosso momento, porque nós estamos vivendo, né, uma situação que a gente nunca tinha experimentado e que fez com que a gente voltasse uma convivência muito intensa em família, né? Uhum. E a comunicação nesse ambiente é a mais complexa. E é interessante o fato da gente ser mais fácil treinar com os estranhos do Sim. que... É isso que eu até queria comentar novamente com vocês, né? Eu estava lendo um livro sobre comunicação não violenta nas empresas, e ele coloca isso bem no prefácio do livro, né? Falando que ele ficou muito frustrado depois que ele fez um curso de CNV e chegou em casa e começou a falar usando a estrutura da CNV. Aí o filho dele falou: por que você está falando que nem um robô? Ô pai, você está esquisito. Porque eles conhecem, né, a nossa essência, né? Sim. Então, a proposta não é usar a estrutura, né? Tem uma coisa curiosa, o livro, na edição brasileira, vem escrito aqui, ó, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Então, talvez para ser mais vendável, vem como técnica. E Sim. não é. É uma filosofia, uma nova maneira de enxergar a vida, né? E olha no original em inglês como é. A language of life, a linguagem da vida. Tá? Então, isso aqui tem a ver. E como é que a gente aprende, né, a linguagem da vida? É praticando. Então, mesmo que eu desse um workshop para vocês aqui de 8 horas, 16 horas, vocês não sairiam daqui praticando a CNV. Eu estou há 10 anos. Preparados, né? Pois é, eu estou há 10 anos nessa jornada. E eu estou num estágio assim que eu já estou começando a ter consciência. Olha o que eu fiz, eu poderia ter feito diferente, né? Eu estou nesse estágio. E às vezes experimentando algumas formas de falar, né? É como praticar um idioma. A gente conhece a gramática, conhece as declinações, mas a gente só vai ter fluência quando a gente começar a praticar mesmo, né? Ter a conversação. E a CNV é assim. E essa reflexão é a reflexão que a gente faz com o conhecimento espírita, né? É a reflexão que a gente faz com o conhecimento do Evangelho, que assim, que é um treinamento, né? Uhum. Para muitas reencarnações, né? Então, e uma sim, por favor. Tá, não, desculpa, só uma coisa que eu estava comentando com você até quando estávamos combinando aí a nossa encenação. O que eu tenho visto assim surtir um efeito muito interessante são os grupos que a gente cria nos lugares onde ministramos os cursos, né? Então, o que são esses grupos? Por exemplo, uma oficina que eu estou dando dentro de uma empresa, eu sugeri a formação de grupos de 4 pessoas. E eles se reúnem uma vez por semana, eles olham conceitos, né, vão estudando algum conceito da CNV, mas o principal é levar coisas que eles vivenciaram no dia a dia e conversar naquele grupo. Né? Como é que eu poderia ter agido diferente aqui? Né? Eu fiz tal coisa, o resultado não foi o que eu queria, não gerou conexão com a pessoa, como é que eu poderia fazer isso diferente? Então, por exemplo, no Batuíra, né, eu dei um workshop para os monitores do curso básico
E não fizemos uma coisa para ter essa continuidade, então a coisa meio que se perdeu, né? Alguns lembram, citam alguma coisa, mas essa vivência, que é o que transforma mesmo os relacionamentos, aí realmente é importante ter esse formato implantado. Então, ter os grupinhos, ou ter um grupo de prática maior, que as pessoas se reúnam com uma certa frequência para estudar o assunto, né? Então, é essa prática que vai gerar a transformação mesmo. Tá bom? Legal. Beleza. Muito obrigado, Cris. Acho que foi excelente, super oportuno para o nosso momento, super oportuno para as nossas atividades nas nossas casas, né? Acho que a relação através da comunicação falada, né, é super importante, da comunicação escrita, mas aqui a gente está, né, treinou a comunicação falada, né? Então acho que queria muito agradecer. O tempo passou voando, já estouramos aqui 10 minutos o nosso combinado, mas acho que foi muito produtivo, foi muito rico para nós, né? Queria mais uma vez agradecer e pode ser que você receba convites dos nossos colegas aqui das casas e aí, em função da nossa encenação, você que vai decidir a forma de dizer sim ou dizer não, né? Eu quero compartilhar aqui que para a CNV eu crio muitos espaços na minha vida. Então, eu estou assim, totalmente aberta, disponível, empolgada para realizar esses trabalhos e compartilhar a CNV. Então, nos deixa o meio de contato, né? Se nós não tivermos meio de contato com você, fica difícil. Sim, só Adriano, o pessoal do Capoeira não vale, né? Não vale. Adriano, você tem como passar o meu contato para eles? Eu ponho no grupo, eu posso pôr no nosso grupo do conselho, que aí tem todas as casas? Sim, tá? sim, eu coloco, depois você compartilha o e-mail ou a melhor forma que você quer que as pessoas te contactem, aí eu ponho no grupo, Luiz, e aí fica o contato. Tá bom. Ok, então muito grata pela oportunidade. Obrigado, pessoal, muito bom. Grata pela paciência também de vocês, por terem ficado além do tempo combinado. Imagina. Imagina. A gente